igreja, aos que estão vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos. Sou o pastor Júlio, aqui dessa casa. Abre a sua Bíblia. Hoje está tudo rapidinho, hein? Sem grandes papas na língua. Abre a sua Bíblia no livro de Mateus, Mateus 10, no versículo 24. Se você preferir, está no telão também a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus: o discípulo não está acima do seu mestre, e nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como ao seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, e nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Fecha seus olhos, abaixa a tua cabeça. Pai amado, em nome de Jesus, nos colocamos aqui para receber de Ti a semente que tem nos alimentado, a Tua palavra que nos fortalece, a Tua palavra que nos enche de fé, de força, para que a gente possa sair lá fora e vencer nesse mundo tenebroso. Precisamos de Ti, Jesus. Tu disseste que não veio para todos, veio só para aqueles que precisam. Somos nós, Senhor, nós precisamos de Ti. Então vem, toma minha vida aqui essa noite, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, e me usa, Senhor, me usa como um canal abençoador. Assim eu oro e já Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor. Ele é bom. Glória a Ti, Jesus. O tema de hoje, ele não parece muito ligado ao texto que nós lemos, mas vai fazer sentido, tá? Hoje, o Senhor colocou no meu coração para a gente falar sobre a sua onisciência, a onisciência de Deus. É assim, Deus tem 3 características, 3 super virtudes que ninguém mais tem. Ninguém mais tem. Ele nos fez a sua imagem, a sua semelhança, mas não somos iguais. 3 coisas diferenciam Deus dos homens e de todos os outros supostos deuses. Quer fazer um teste para ver se aquele ali é como Deus? Então, são 3 elementos.
Deus é onipotente. Ele tem poder para tudo. Nada é impossível para Deus. Se você crê, diga amém. Amém. Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. Antigamente, eu me lembro quando criança, de ouvir coisas do tipo: puxa, mas Deus não vai ter tempo para mim, está em guerra na África, está passando necessidade ali naquela região, será que Ele vai ter tempo para mim? Deus está em todos os lugares. Ele tem tempo para você, Ele tem tempo para mim. Ele está em nós, Ele habita dentro de nós. Tem pessoas que vão passar a vida inteira e não vão ter a oportunidade de poder sentar com Ele, por achar que Ele não está, Ele está lá em cima, Ele está distante, mas Ele é onipresente. Amém? Seria impossível para mim, impossível trazer alguma palavra aqui que possa atender a todos, porque vocês são pessoas diferentes, são pessoas que estão passando por momentos diferentes, têm necessidades diferentes. Como eu poderia pensar em algo que atendesse a todos? Eu não posso, mas Ele pode. Ele pode. Eu não sei o que você passa, mas Ele sabe, Ele é onipresente. Ele está junto com você. Está passando uma dificuldade, um perrengue, Ele está lá com você, Ele sabe. E aí Ele vem aqui, coloca no meu ouvido espiritual, no meu coração, fala: você vai falar isso, 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 porque é o que o meu povo está precisando. Vamos ver, depois no final você vê se a palavra te tocou ou não, mas que você tenha certeza, não é minha. Amém? E Deus é onisciente, é outra característica que ninguém mais tem. Ele sabe de tudo, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe do que já foi, Ele sabe, como eu disse, do que você está passando, mas o mais interessante, Ele já sabe o final da história. Ele já sabe, para Ele, tudo já aconteceu. Para nós, ainda vai, mas Ele já sabe. Ele é onisciente. Olha o que a palavra disse nos versículos. Volta para os versículos 29, 30 e 31. Lupa, coloca para nós. Não se vendem 2 passarinhos por 1 centil, mudou aqui o dinheiro, mas não faz mal. E nenhum deles cairá na terra. Agora botou assim. E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. Nada nessa terra acontece sem o consentimento de Deus. Amém? Ele sabe de todas as coisas e nada pode acontecer sem que Ele consinta. E quanto a vós, até os cabelos da cabeça, talvez alguns não tenham cabelos na cabeça, mas dá para entender. Até os cabelos da sua cabeça são contados por Ele. Nenhum fio da sua cabeça cai ao chão sem que Deus saiba e sem que Deus
consinta. Amém? Mas a palavra está dizendo, se você entendeu, ele diz: não temas, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Esse desfecho, ele está dizendo: eu sei de todas as coisas, eu consinto nas coisas que acontecem e que acontecerão na sua vida. Mas não tenha medo, não tenha medo, porque você vale mais. Você vale mais, aqui representando talvez todos os animais, do que muitos pardais. Não tenha medo. Deus não te colocou aqui nessa terra, nenhum de nós, Ele não lançou a gente no mundo para ver o que a gente ia virar. O que será que a gente pensa assim? A gente pensa assim dos filhos, a gente tem a maior curiosidade, o que será que ele vai ser? Né? Deus não, Ele é onisciente. Ele não colocou ninguém aqui sem um propósito. Deus tem um propósito na tua vida. E Ele tem um propósito, isso é muito sério. Ele tem um propósito através da sua vida. Ele tem propósitos para você. E Ele tem propósitos para nós, através de você. Ele tem um propósito em cada um de nós, para todos nós. Um propósito através das nossas vidas. Se você puder, abre no livro de Salmos, Salmo 139. Depois, se você quiser, se você puder, é um salmo muito bonito, leia em casa. Ele fala exatamente da onisciência de Deus, mas eu quero um versículo só para comprovar o que foi falado até aqui. Salmo 139, no versículo, coloca no versículo aquele que eu te pedi, Lupa, já está aí? Qual é o versículo? 16, 139, 16. Diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, antes de nascermos. Amém? Ainda estávamos dentro da barriga da mamãe, ainda uma substância informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Repete comigo: todos os meus dias, cada um deles, repete, cada um deles, escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Amém? Antes de nascermos, Deus já tinha escrito todos os seus propósitos, todos os seus projetos para cada um de nós. Você vai dizer: então por que eu estou vivendo? Já está tudo determinado? Não, Ele escreveu, Ele colocou a vontade dEle. A vontade dEle é boa, é perfeita, é agradável, é a melhor que existe para nós. Ele desenhou o curso da tua vida, mas isso não significa que isso vai acontecer. Não significa que aquilo que Deus deseja para você, escreveu para você, isso não significa que vai acontecer. Ele sabe de todas as coisas, mas Ele deu a cada um de nós o livre-arbítrio. Por exemplo, hoje
nós temos alguns testes que mostram o adolescente, quando ele vai para a faculdade, ele não sabe o que ele quer fazer. Como se chama esse teste? Um teste vocacional, não é isso? Esse teste, ele vai mostrar qual é a aptidão desse jovem, desse adolescente. Então, por exemplo, de repente você tem uma aptidão para música. É algo que te toca, não só de ouvir, mas você tem vontade de aprender, de tocar. E se você entende, isso é o que Deus colocou para você, é o que Deus colocou em você. Mas de repente, você não cumpre os propósitos, os desígnios de Deus. Você diz, não, música não dá, eu preciso de alguma coisa que dê dinheiro. Aí você vai atrás, ao invés dos propósitos, dos desígnios, você vai atrás do dinheiro. Você vai atrás de uma profissão que de repente não é a tua, mas é a que você acha, é a que você vê pessoas se dando bem. Mas você vai se dar bem se você fizer aquilo que Deus escreveu no seu livro, aquilo que Ele programou, planejou para você. Você vai se dar muito bem, você vai se dar muito melhor do que se fizesse algo até que dê mais dinheiro, que dê mais... Não vai te dar o mesmo prazer, você não vai fazer com o mesmo amor, com o mesmo vigor. Amém? Deus planejou, mas depende de nós se isso vai ser cumprido ou não. Quantas e quantas pessoas na Bíblia, Deus tinha projetos e pessoas fugiram dos projetos, fugiram, se desviaram dos planos de Deus. Isso acontece com muitos de nós. Amém? Nada acontece sem o consentimento de Deus. Amém? Porém, coisas aparentemente ruins, algumas verdadeiramente ruins, acontecem. Quantas coisas ruins acontecem na nossa vida? Quantas perdas já aconteceram na sua vida? Quantas separações aconteceram? Quantas decepções aconteceram na sua vida? Enfermidades que acontecem na nossa vida, rejeições que a gente passa nessa vida, e vem sempre aquela pergunta: como Deus permite? Como Deus permite que coisas desse tipo, ou piores do que eu falei, como Deus permite que isso aconteça, já que nós lemos que tudo que acontece, nenhum fio de cabelo pode cair sem a anuência de Deus? Como isso pode acontecer? Um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, é um dos que eu mais gosto também. Eu não posso deixar de usar esse versículo. Ele diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam. Igreja, vê se você entendeu com profundidade. Tudo que acontece no mundo é bom. Tudo que acontece no mundo coopera para o bem das pessoas,
Cutuca o seu vizinho, fala para ele: acorda. Não faz bem. Não faz bem. Todas as coisas cooperam para o bem da humanidade? Não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão chamados, que estão vivendo segundo o seu propósito. Aquele que Deus tem um propósito e ele está andando em direção ao seu propósito, aquele que ama a Deus, aquele que atende, aquele que o busca, todas as coisas. Quando se diz todas as coisas, não são coisas, muitos usam esse versículo como: olha, você ama a Deus, então olha quantas coisas vão cooperar com você, você vai ganhar uma Mercedes, você ama mais, você vai ganhar uma Ferrari. Não, todas as coisas, coisas boas, mas coisas que aparentemente são ruins. Mesmo as coisas ruins cooperam. Muitas vezes a gente culpa o inimigo, a gente culpa o diabo. É para culpar mesmo. É para culpar mesmo. Deus não coloca uma doença, Deus não coloca um câncer em nós. Quem coloca é o diabo, mas com a permissão de Deus. Mas por que Deus permitiria tal coisa? Eu não sei, eu não sou Deus, mas eu sei que todas as coisas cooperam, coisas aparentemente boas e coisas aparentemente ruins. Alguns anos atrás, muitos anos atrás, para ser sincero, muitos anos atrás, a minha vida, ela foi literalmente pro vinagre. Minha vida, ao meu ver, naqueles dias, a minha vida tinha se acabado. Eu tinha perdido tudo, a começar por mim mesmo. Me perdi a família, perdi os amigos, perdi o trabalho, perdi a saúde, perdi a sanidade, enlouqueci e fiquei com uma vontade tremenda de dar cabo da minha vida. Nem minha esposa sabe disso. Não contei para ela. Ih, ela já chegou. E vocês sabem que quando eu estava tramando, me preparando para esse fim, eu tinha perto de uns 30 anos, tá? Eu nunca tinha aberto uma Bíblia na minha vida. De Deus eu só ouvia falar do que Ele tinha feito com os meus antepassados, tirado eles do Egito e coisas do tipo. Nunca tive uma ligação, um relacionamento. Mas, olha, eram acho que poucas horas antes de acontecer, um amigo, que ele na verdade é um artista plástico, ele me mostrou uma Bíblia. Não tinha o menor interesse evangelístico, tá? Ele também não conhecia nada, mas ele me mostrou uma Bíblia que tinha fotos, sabe aquelas Bíblias grandes, católicas que ficam, tinham fotos desenhadas, coloridas, e ele resolveu me mostrar. Olha que bonita essa pintura, olha que bonita essa pintura, e não teve jeito, os meus olhos foram para um texto que estava abaixo dessa pintura, e era um texto sobre Moisés. E eu me lembro que a minha infância inteira eu ouvia de Moisés e fiquei curioso.
e fui ler em casa. Peguei uma Bíblia que estava lá cheia de pó e li aquele texto. Aí eu fiquei mais curioso, falei, puxa, eu queria ver também a história de Davi. Eu vi tanto a história de Davi, e eu comecei a devorar aquilo, devorar. Era uma coisa assim muito louca, tá? Era assim, eu fechava a Bíblia, aquele sentimento aflorava. Eu abria a Bíblia, eu sentia paz. Eu abria a Bíblia, eu não sentia frio, eu não sentia fome, eu não sentia vontade de sair daquilo. Aquilo era o meu remédio. E aquilo me sustentou. E aquilo me sustentou porque Deus tinha um propósito na minha vida. Um propósito que jamais eu imaginaria naquele dia, que eu estaria hoje com vocês falando dele, falando da palavra dele. Mas nem passava pela minha cabeça, mas ele tinha um propósito e eu não sabia. E esse propósito não se cumpriria se todas aquelas coisas na minha vida não acontecessem.